No site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda, em apenas 3 passos. Veja como é fácil. Você seleciona o modelo e formato do livro, revista ou apostila. Escolhe o papel e acabamento da capa, papel e cores do miolo. Define quantas páginas terá o seu produto e escolhe qual a tiragem que melhor atende seu projeto no momento. Após escolher o melhor formato de impressão, você só precisará fazer o upload de arquivo do seu impresso e, por fim, realizar a sua compra, acertando os detalhes de pagamento e entrega. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Olá, começando mais um encontro da programação do Esquenta Primavera. O Esquenta Primavera é uma programação de encontros com escritores, autores e profissionais do livro, organizado pela LIBRE, pela Liga Brasileira de Editoras, uma entidade que reúne as pequenas e médias editoras do país, as editoras independentes, com apoio da Bookwire, da Metabooks, da Embaixada Francesa e da gráfica Forma Certa. Então, esse é um encontro diferente, por quê? Porque a Libre essa reunião de 150 editoras independentes tem um evento anual que se chama Primavera Literária, e o Esquenta Primavera faz parte da programação do ano, e dessa vez é online por conta da Covid. Nós estamos começando agora a mesa Visões e Vivências do Jornalismo Periférico, com 2 jornalistas, o Ronaldo Matos e o Álvaro Filho. E eu vou apresentar esses 2 convidados, que o Ronaldo Matos é formado em jornalismo pela Unip e é morador do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Em 2013, ele criou o coletivo Desenrola e Não Me Enrola, junto com a jornalista Thaís Siqueira. No mesmo ano, eles também criaram Você é Repórter da Periferia, um programa de formação de jovens repórteres. Também ele é editor do Desenrola e Não Me Enrola e desenvolve uma série de projetos sobre transformações sociais e a investigação da identidade cultural das periferias. O Ronaldo também tem uma atuação importante com os escritores independentes, os escritores da periferia de São Paulo. Nós também vamos falar sobre isso aqui. E ele é autor do livro Você, Repórter da Periferia, Visões e Vivências do Jornalismo Periférico, editado pela Filoquizar, que é uma editora independente, filiada à Libre, que está na zona sul de São Paulo. Certo, Ronaldo? Obrigado por participar. Boa noite, boa noite. Espero que seja um bate-papo bem promissor e gostoso também para quem nos assiste, né? Legal. O Álvaro Filho está em Portugal, está em Lisboa, é isso mesmo, Álvaro? Sim, não é primavera aqui, né? Está esquentando porque é verão. Mas eu estou com a camisa aqui, né, com a primaveril aqui, para entrar no clima, né? E ele é jornalista e é escritor, e o último livro dele se chama Meu Velho Guerrilheiro, publicado pela Jaguatirica, e ele também tem uma importante trajetória no jornalismo, e ele é autor de um livro que se chama Jornalismo para Iniciantes. Depois eu ainda vou fazer uma pergunta para eles, para os 2, não sobre jornalismo para iniciantes, mas jornalismo para os leitores, para quem consome o jornalismo, mas a gente chega lá. O Meu Velho Guerrilheiro é uma ficção, então a gente vai falar de jornalismo, de ficção e da realidade. E daí eu queria começar com o Ronaldo, que está na periferia de São Paulo. A gente sabe hoje que a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, está atingindo pesado a periferia de São Paulo. Como para você acompanhar isso como
jornalista e como alguém que é ligado aí à Zona Sul de São Paulo, Ronaldo. Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite para participar desse bate-papo. Bom, acho que a primeira coisa, né, eu acho que é importante se ter um contexto histórico e demográfico sobre o que é uma periferia na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, eu moro no Jardim Ângela, é um distrito que tem 300 mil habitantes. No último censo, marcou 296 mil habitantes, último censo em 2010, portanto, há 10 anos, essa estatística provavelmente já está defasada, né? Então, provavelmente o distrito já ultrapassa 300 mil habitantes. E o mais interessante disso tudo é que uma última pesquisa do IBGE trouxe que a média de habitantes nas cidades da região metropolitana de São Paulo, ou seja, as cidades que estão nesse entorno da metrópole, elas são a média de 400 a 500 mil habitantes. Ou seja, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem outras cidades dentro delas, né? As periferias, elas têm um patamar de cidade. O que se torna mais complexo é a questão da pandemia, né? E, principalmente, uma tomada de decisão coerente, dada a diversidade, né, de moradores e de classes sociais que nós temos nos territórios periféricos nos dias atuais. E é dentro desse contexto que o Desenrola e Não Me Enrola, ele vem propondo uma cobertura jornalística chamada Cidade dos Direitos Invisíveis, né? É uma proposta onde a gente vai fazer uma investigação nesse momento de pandemia a partir de um olhar de dados públicos, apontando para aqueles territórios periféricos que têm mais casos de coronavírus, aqueles territórios periféricos que têm mais defasagem de políticas públicas e que têm, por consequência dessa infraestrutura de ausência do Estado, também uma maior aglomeração de moradores, né? A gente está hoje chegando à quinta reportagem dessa série. Recentemente, a série foi reconhecida pelo artigo 19, uma organização mundial que vai falar sobre direitos humanos, liberdade de expressão, como uma série importante a contribuir com o debate do coronavírus nas periferias, e a gente vem fazendo esse registro que não é só um registro contemporâneo, mas é um registro histórico também, né? A cada série, a gente vai trazendo uma investigação sobre um direito diferente, né? A gente começou a primeira série com o direito à água, a segunda reportagem foi o direito à moradia, a terceira foi trabalho e renda, na quarta reportagem a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o direito ao trabalho, mas para a população idosa e para as mulheres, que é um público que a mulher tem essa estrutura na periferia dela cuidar da casa, dela cuidar dos filhos, dela cuidar de si, ou seja, de ser uma provedora de infraestrutura de vida nas periferias, né? E, por um outro lado, os idosos que foram, de certa forma, massacrados no início da pandemia, né? Tido como um público muito complexo de se lidar, mas também nos territórios periféricos, os idosos também é um público que ele enfrenta uma constante ausência de direitos, né? Desde a aposentadoria até mesmo uma assistência social básica. Então, a gente tem feito essa investigação e, assim, o que a gente poderia colaborar e dizer para vocês a pandemia, ela não é o maior problema dos territórios periféricos. Por quê? Porque nós temos um slogan do Fique em Casa no Brasil, né? Só que, se houvesse o acesso a direito nas periferias, a partir das reportagens que nós temos feito, se houvesse acesso a esses direitos básicos, essenciais à vida, a pandemia ela seria muito mais fácil de ser encarada, né? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa, porque elas têm que ir atrás de grana para sobreviver, elas têm que pagar as contas, ou seja, ponto de ônibus lotado, bar lotado, padaria lotada, estação de metrô e trem lotado, né? Então, assim, o que a gente vê na cidade de São Paulo é uma grande campanha do Fique em Casa, onde a maior parcela da população e
né, que reside em outras cidades dentro da cidade de São Paulo, portanto, os territórios periféricos, é uma população que o Estado ele tem jogado a responsabilidade para essas pessoas de tipo, se organize, se vire, você está por conta própria, né? Nós estamos fazendo o nosso papel do fique em casa, mas fica ao seu cargo poder ficar em casa ou não. E isso só mostra que a pandemia ela joga essa luz, né, sobre esse universo de escassez de políticas públicas coerentes, condizentes com a complexidade, com a diversidade de se morar num território periférico. E quando eu falo complexidade, é importante ilustrar que complexidade é essa, porque você está andando por uma rua de uma periferia de São Paulo, você vê a urbanização e você percebe, pelo estilo das casas, que você percebe que, tipo, nossa, aqui tem uma infraestrutura urbana. Você desceu 2 ruas para baixo do bairro, você já vê o esgoto a céu aberto, você já vê uma rua que não está asfaltada, né? Você já percebe que, tipo, essas nuances que são muito presentes nas periferias da cidade de São Paulo. E o reflexo disso tem sido uma população que não tem instrumental hoje, né, o que a gente tem revelado nas nossas reportagens. Ela não tem instrumentos para se proteger durante essa pandemia, né? Então, isso para a gente fazer esse acompanhamento, quando também se é morador, eu poderia dizer para vocês assim que, ao mesmo tempo que é triste, mas de um outro lado é revigorante, porque o que a gente vê no jornalismo tradicional não mostra esse cenário, né? Não mostra. O que se mostra é a quantidade de casos numa cobertura tradicionalista, o que se mostra é o número de mortes, né? O que se mostra é a abertura ou fechamento de hospitais de campanha, né? O que se mostra é um novo protocolo que o poder público informa de uma maneira, assim, totalmente desorientada, desconectada da realidade. E quando a gente vai para campo, para entrevistar essas pessoas, para poder comparar suas entrevistas com dados de há 10 anos atrás, a gente percebe que personagens históricos no Brasil estão morrendo, como, por exemplo, os nordestinos que construíram São Paulo. Eles estão morrendo agora. As mulheres que vieram do Nordeste há 10 anos atrás, com o sonho da casa própria na cabeça, elas estão, nesse momento, perdendo seus empregos como empregadas domésticas, elas estão vendo o seu sonho praticamente limado de conquistar uma casa própria, né? E, ao mesmo tempo, elas estão escutando do Estado e das suas patroas que ela tem que ficar em casa sem condições mínimas de sobreviver, né? Então, não, pode falar, desculpa. Então, acompanhar, e aí acompanhar essa série de fatos históricos contemporâneos e olhar para os dados e perceber que há 10 anos atrás, as empregadas domésticas que vieram do Nordeste para São Paulo, elas já ganharam um salário mínimo e elas continuam ganhando um salário mínimo. Então, fazer uma cobertura jornalística com essa densidade e dessa profundidade de investigação é também perceber que a pandemia hoje seria um dos menores problemas das periferias se a garantia de direitos estivesse universalizada, né? Mas como ela é totalmente fragmentada, as perspectivas dessa pandemia são, de fato, um colapso social sem precedentes. Eu queria, Haroldo, só porque eu queria primeiro parabenizar o Ronaldo pelo trabalho dele. Eu não conhecia, eu tento me manter atualizado, enfim, já moro 4 anos aqui. Como eu sou do Recife, sou nordestino, né, enfim, e eu conheço muitos trabalhos que são feitos lá no Recife, né? Mas eu queria dar um depoimento aqui, há uns 20 anos, eu li, eu não vou me lembrar porque esse negócio de ficar velho provoca perda de memória e outras coisas que você não se lembra. Mas, assim, há 20 anos eu li uma reportagem de um jornalista russo que havia um mito na Rússia que era melhor ser pobre em Londres do que ser rico na Rússia. E ele
entrou nos Estados Unidos, entrou na Inglaterra como imigrante legal, se colocou lá nas comunidades mais carentes, passou esse tempo lá, e depois ele constatou que isso era uma falácia, que o ideal seria é difícil ser pobre em qualquer lugar, é difícil ter carência em qualquer lugar. Por que eu estou dizendo isso? O rico é rico, e vai se dar bem em qualquer lugar também, como a carência vai estar no lugar mais sensível, não tem isso, essa história é uma falácia. Por que eu estou trazendo isso? Porque Portugal, enfim, as notícias chegam aí de que passou muito bem pela pandemia, né? Assim, houve um confinamento, eles conseguiram controlar, os números foram muito pequenos aqui, obviamente, Portugal é do tamanho de Pernambuco, tem 10 milhões de habitantes, mas houve, enfim, 1.500 mortes, e o desconfinamento começou aqui em maio, e não se consegue, principalmente em Lisboa, baixar o número, porque as zonas carentes aqui, as periferias de Lisboa, retratam o mesmo tipo de situação do que vem contando agora na periferia de São Paulo. Ou seja, o que essa pandemia mostra é que ela é muito cruel para quem não tem estrutura em todo lugar, como foi nos Estados Unidos, né? As pessoas que estão a morrer nos Estados Unidos são as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde ou a saúde pública lá, que é mais, por mais estranho que pareça, é muito pior que a do Brasil, a saúde pública. Então, ela veio, mostrou meio que a fragilidade desse processo. Aqui não se consegue, embora tenha passado tudo, Portugal, os portugueses não conseguem, estão proibidos de entrar em outros países na Europa, porque não conseguem baixar os números, enfim, são números irrisórios se comparado com o Brasil, 300 casos por dia, 200 novos casos por dia, mas é um número com uma taxa aqui que preocupa eles, mas esse número não cai justamente porque os casos acontecem na periferia e passam por esse mesmo tipo de cenário, ou seja, é o transporte público que é lotado, as pessoas não têm os empregos são precários, ou seja, as pessoas têm o trabalho que não precisa estar na rua, né? Enfim, há uma globalização nesse tipo de cenário. E eu acho que se for sair por aí, vai chegar nessa mesma conclusão, entendeu? As periferias, elas comungam esse tipo de drama em todo lugar, como os ricos comungam as benesses em todo lugar. A globalização, ela funciona muito cruel dessa parte, entendeu? Então, há uma certa população que migra para Portugal, com essa ideia de que é melhor ser pobre em Portugal do que ser classe média no Brasil, e ela cai na falácia do repórter russo, que é dramático ser pobre em qualquer lugar e ter carência em qualquer lugar, porque o sistema é global, ele é global nas benesses e global nas suas injustiças, entendeu? Então, um dado, quando eu estava a ouvir o Ronaldo falar, eu fiquei pensando nisso, porque é justamente do que se fala hoje aqui. O governo teve um cuidado de não citar quais eram as áreas que estavam com mais casos, ele apenas dizia assim, em Lisboa e Vale do Tejo, que é uma região administrativa, mas é uma região grande, tem 3 milhões de habitantes, mas ele não dizia qual era essa região, para não estigmatizar justamente qual é a área que estava para me dizer, o problema é de tal periferia, de tal local, para não ter. Mas hoje em dia, essas informações já vazaram e eles estão tentando contornar o que me parece que é incontornável, porque é um problema estrutural. É um problema estrutural, entendeu? Por mais que Portugal tenha passado por isso, hoje se percebe, e eu acho que vai ser o grande legado dessa pandemia, para quem quer resolver o problema, vai ser justamente a inclusão de todo mundo no processo, porque senão a economia vai parar a cada pandemia que tiver. Não é um problema só de economia, tá entendendo? Mas as pessoas só veem a economia. Os governantes só veem a economia, tá entendendo? E quando a pessoa entender que se tiver todo mundo estruturado, o drama econômico é menor, porque a conta é muito simples, a conta da pandemia é muito simples. Tem X 100 infectados, isso representa 10 pessoas que vão precisar de UTI, e eu tenho que ter 10% de UTI da minha população, né? É como
aqui funciona no serviço público, e foi isso que eles fizeram, eles confinaram, agora eles soltam, porque por mais que tenha 300 casos por dia, o serviço público suporta, entendeu? A conta é meio cruel no sentido econômico, entendeu? Por mais que tenha 300 casos, as pessoas vão estar no sistema. Falta aqui, porque a comunicação, por mais estranho que pareça, em Portugal, sempre me parece que, quando eu vejo as coisas, assim, me lembra muito o Brasil de 2012, assim, sei lá, não sei, entendeu? Portugal é meio a casa do avô, as coisas são familiares, mas sabe como é aquela casa que é? Mas é um negócio meio mais antigo, né? A comunicação aqui ainda é muito hegemônica dessa grande mídia, mas isso está se soltando, entendeu? Então, assim, já há projetos mais voltados a áreas específicas, a lutas específicas, tá entendendo? Isso eu acho interessante começar a surgir aqui, que é uma novidade isso aqui, é uma novidade mesmo, mas eu não tenho, por isso que eu lhe dei os parabéns, que eu não vi nada parecido do seu trabalho, e eu acho que quando você fala assim, as pessoas, é diferente da grande mídia, da mídia tradicional, a mídia tradicional, ela está se fragmentando de um jeito que qualquer tipo de jornalismo vai ser um jornalismo periférico, não que é feito na periferia, mas como as redações estão diminuindo, né, de tamanho, e o jornalista acaba sendo a redação dele mesmo, né, é o que acontece, né, as redações estão demitindo, mas a pessoa tem que se virar e tem que continuar trabalhando. E isso aqui, né, que nós estamos vivendo hoje, é uma forma de mostrar que você pode ser um estúdio de televisão e você pode informar. Eu acho que esse conceito de periferia ele não é geográfico, não é só geográfico, mas ele é do que está acontecendo fora desse. Então, há alguns casos lá no Recife, como o Marco Zero Conteúdo, que é um jornal que trabalha e tem uma luta e havia outro projeto chamado Por Aí, que era interessante, que empregava um jornalista que morava no bairro, e o cara tomava conta do bairro dele, ou seja, ele não precisava sair do bairro, né, e era uma experiência que era conectada com um grande meio de comunicação lá, que era o Sistema Jornal do Comércio, mas tinha essa pegada de todo mundo, e era o repórter que morava no bairro. Eu achava isso muito interessante, e é uma ideia que eu tento ver se eu trago para cá e convencer as pessoas que, porque quando você fala, não faz sentido muito para quem está hoje, para a gente que é um pouco mais experiente e foi acostumado a ver a notícia na Globo, ou no Globo, na Folha de São Paulo, etc. Mas para o meu filho, que tem 17 anos, isso tem menos peso para ele. E até o contrário, né? Ele quer saber de onde vem esse jornalista que está contando essa história. Talvez o Felipe Neto, que não tem jornal e não é redação, e está fazendo um trabalho interessante lá no debate, né? E meu filho viu o Felipe Neto quando ele falava de Minecraft, há 10 anos atrás, e o Felipe Neto agora está fazendo isso, mas o Felipe Neto é um jornal, tá entendendo? E tem mais audiência que muitos jornais. É periférico nesse sentido, que eu falo. Eu vou interromper um pouquinho só para não esquecer de dizer coisas que são importantes. Tanto os livros do Ronaldo quanto do Álvaro, os links para quem está acompanhando tem aí do lado estão disponíveis na editora da Filoquizar e na Jaguatirica, que é a editora do Ronaldo. Foi lançado aqui. Foi lançado aí também? Na Jaguatirica. Como ninguém sabe o que é uma Jaguatirica aqui, a pessoa pode achar que é uma espécie de Covid, a Jaguatirica. Aí aqui a editora chama-se Gato Bravo, que na verdade, mas é o mesmo, tem a mesma editora, com a Paula Cajati, que é a mesma editora, e foi lançado aqui com outro nome também, chamado Gato Bravo. Então, ela vê a Jaguatirica, o cara bota logo a máscara, que ninguém sabe o que é uma Jaguatirica, né? Então, o Ronaldo, como é que hoje existe uma rede de jornalistas periféricos? Isso acho que faz uma diferença enorme na cobertura sobre a periferia, não apenas a que vocês fazem, mas imagino que
de alguma forma, a grande mídia tem que responder ao que vocês fazem, né? Eu digo isso até porque no final dos anos 90, eu tive um projeto no Jardim Ângela com a Laura Capriglione, com a Marlene Bergamo, algumas Becos e Vielas, né? Exato. Debati um papo com a Marlene sobre. Eu participei desse grupo também. E a situação é totalmente diversa, porque a gente chegava lá e falava assim, vamos fazer jornalismo? E vinha uma moçada bacana e tal, mas a ideia de jornalismo parecia uma coisa muito distante, hoje já não é. Ao mesmo tempo, eu vejo que a imprensa, a grande imprensa, tem que responder à produção dos jornalistas da periferia, e porque ela é cobrada, porque a produção de vocês forma muita gente. E como é que é essa relação, a construção dessa rede, que eu acho importantíssima, e aí como é que é essa relação com a grande mídia de vocês? Legal. Assim, eu acho que primeiro, assim, só fazendo uma abertura dessa pergunta que você trouxe, a gente está num processo de descoberta e também de consolidação de um conceito de jornalismo nas periferias, que vai dizer que o jornalismo das periferias ele não necessariamente está atrelado ao território, à comunidade, ele não está atrelado a um espaço geográfico, e sim a um direito de imaginar, né? Direito de imaginar, de ter de você pegar e olhar para o lugar que você mora e não ser o território somente de dormitório, mas ser o território de convívio, de construção de trabalho, de construção de outras possibilidades de vida, né? Nós temos na Rede de Jornalistas das Periferias uma jornalista chamada Gisele Brito, que ela faz uma síntese perfeita que ela diz, o jornalismo periférico ele vai registrar esse presente para que no futuro a gente veja uma periferia não como ela foi contada nos anos 90, década de 70, 80 e ditadura por aí afora. Esse é o nosso papel, né? Fazer com que quem mora no território ele tenha a condição de imaginar o seu território de uma maneira diferente. E é justamente esse espaço de confluência que a gente tem na Rede Jornalista das Periferias, né? A gente se junta em 2016, quando a gente vai fazer uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foi um momento muito simbólico, marcante para todos nós. Somos mais ou menos 11 coletivos de produção de conteúdo jornalístico. E a partir de 2016, quando nós entendemos que, ao pautar uma sabatina com os candidatos a prefeito de São Paulo e compreender como isso reverberou nos próprios candidatos, onde eles praticamente disseram não à maioria dos convites, e alguns candidatos ainda tentaram, de alguma forma, interferir no processo editorial de construção dessa sabatina, a gente percebeu o nosso peso na história, né? Falou, opa, peraí, a gente está tentando fazer uma sabatina e os caras estão tentando, de alguma forma, boicotar, né? Como é que a gente... Porque o coronelismo na periferia não é diferente do coronelismo que a gente vê hoje em outras regiões do país, né? Então, a gente, a partir de 2016, a gente entendeu que a gente, simplesmente na atitude de fazer o convite para a sabatina, a gente já estava incomodando, porque a gente já estava tentando trazer uma perspectiva totalmente diferente dos debates tradicionais, até então conhecidos na imprensa brasileira, né? E aí, aquilo foi um marco. Então, a partir de 2016, a gente passa a se organizar com a proposta de fazer um estudo, uma compreensão sobre produzir jornalismo nas periferias, mas também com a proposta de desenvolver esse campo, né? Fazendo com que mais iniciativas tenham fôlego para trabalhar, tenham fôlego para produzir e, principalmente, para se desenvolver financeiramente, editorialmente, porque esse é um grande desafio, né? Porque, assim, o Desenrola tem 7 anos, mas nós temos na Rede de Jornalistas das Periferias, por exemplo, Periferia em Movimento, que cobre o extremo sul de São Paulo, Grajaú, Parelheiros, eles têm 10 anos de existência, ou seja, uma década, né? Então, na rede é esse espaço, não só de confluência de valores, de princípios, de objetivos editoriais, mas também esse espaço da gente se fortalecer enquanto produtores de conteúdo, visto que a gente tem uma série de limitações
que nos impedem de produzir informação, como, por exemplo, qualidade da internet. A internet ainda chega com má qualidade onde a gente mora, né? Hoje, eu só estou conseguindo fazer esse bate-papo aqui porque um fenômeno dos últimos 2 anos foi as empresas que distribuem fibra ótica, criadas por próprios moradores das periferias na cidade de São Paulo. Então, a partir dessas empresas que distribuem fibra ótica na periferia, eu consigo ter acesso a esse serviço, porque as grandes operadoras, elas não estão nem aí, elas não querem investir nesse tipo de serviço aqui. Então, a partir de todas essas questões estruturais que sempre existiram, né, para que a gente não produzisse informação e para que a gente pegasse a nossa inteligência e falasse assim, vou tentar trabalhar num jornal tradicional, né? E aí chega lá, o que acontece com a gente? Somos limitados a contar a história a partir de uma perspectiva e de uma compreensão histórica. Nós fizemos em 2019, 2018, entre 2018 e 2019, uma pesquisa nas periferias de São Paulo chamada Mapa do Jornalismo Periférico, Passado, Presente e Futuro. E esse mapa ilustrou muitas coisas interessantes, onde 85% das iniciativas que produzem comunicação nas periferias são formadas por profissionais que desistiram do mercado de trabalho tradicional porque eles são impedidos de contar histórias como elas deveriam ser contadas, né? Então, essa é uma das grandes, um dos grandes motivadores para que essas iniciativas existam, ou seja, nossos corpos, eles não cabem dentro de uma redação tradicional, né? E aí, hoje, quando a gente vê uma discussão muito forte sobre diversidade no jornalismo, sobre questões de raça e de gênero no jornalismo, a gente também observa que isso também se tornou um instrumento de marketing muito forte. Porque quando você coloca uma pessoa negra para apresentar um telejornal, ou para ela fazer ali, ela é o âncora, né, da internet ou da rádio, ela não pode falar sobre um tema só, né? A gente não está lá para falar somente sobre racismo, a gente está lá para falar sobre economia, sobre educação, sobre tecnologia, né? Sobre cultura, sobre saúde. E aí a gente percebe que, conforme o tempo vai passando, a história vai nos incluindo de uma maneira que nos reduz a discutir pequenas pautas, né? Ou seja, vai se adaptando. E na Rede Jornalista das Periferias é esse espaço onde a gente consegue ter as nossas iniciativas fortalecidas sem depender ou se conectar com essa estrutura da mídia tradicional, que nos limita a discutir pautas muito específicas. Mas como que eu vou falar de racismo hoje sem eu falar do valor do salário mínimo, por exemplo? Sim. Como eu vou falar de racismo hoje sem falar, por exemplo, da PEC dos gastos que limitou o investimento em saúde no país? Não tem como falar de racismo sem discutir isso, né? Como eu vou falar de racismo sem discutir a crise dos dados públicos que esse país vive? Então, a rede é esse espaço onde a gente constrói essas ideias e a gente vai criando também uma compreensão sistêmica, onde a gente, toda hora, a gente recebe um reforço de que é complexo e é difícil lidar com a estrutura da mídia tradicional no país. E eu não vou falar que a gente não tenta. Hoje, por exemplo, o Desenrola, ele tem o Quebrada Tech na plataforma de tecnologia do UOL, né? No UOL Tilt. Nós temos o Quebrada Tech lá, onde a gente vai fazer uma cobertura jornalística enfatizando qual que é o impacto da transformação digital na vida dos moradores das periferias de São Paulo. E a gente já vem conseguindo fazer mudanças incríveis, inclusive na percepção de tecnologia da audiência deles, né? Mas é uma relação difícil e, ao mesmo tempo, é uma relação de aprendizado, né? Onde a gente vai trocando. Mas eu estou para dizer que não é fácil. E, ao mesmo tempo que esse não é fácil, ele também se torna um combustível, né? Para que a gente invista cada vez mais dedicação, empenho, nunca pare de estudar, porque a gente tem essa compreensão que para a gente produzir conteúdo jornalístico nas periferias hoje, a gente sempre precisa olhar para o passado, né?
e sempre está fazendo uma reflexão sobre como foi a periferia há 10, 20, 30, 40 anos atrás. E para isso a gente tem muitos instrumentos, né? A própria literatura periférica é um instrumento de fazer esse olhar histórico e de compreender muita coisa, né? Então, eu não sei se eu te respondi sua pergunta, mas o movimento que a gente tem na Rede Jornalista das Periferias hoje é esse movimento de construir um campo jornalístico, né? A gente está hoje indo para desenvolver a segunda virada comunicação, que é um evento que a gente faz a cada 2 anos. Esse ano a gente está atrasando um pouco por conta da pandemia, mas a gente está nesse momento de consolidar essa discussão sobre um campo de jornalismo nas periferias, uma lacuna histórica construída pela mídia tradicional, onde você tem uma realidade totalmente desconectada da vida das pessoas, nessa realidade midiática, e a gente entende que é um pouco do nosso papel, faz parte do nosso escopo do nosso trabalho, não só como missão profissional, mas também de produzir conhecimento, de difundir isso, né? E hoje a gente já vem fazendo isso aos poucos, levando um pouco do que a gente faz em São Paulo para outros lugares do país, compartilhando com a galera do Rio de Janeiro, compartilhando com a galera de Recife, compartilhando com a galera do Maranhão, de Salvador também, um pouco do que a gente vem compreendendo de cenário aqui, e sempre mesclando os conhecimentos, é uma coisa que a gente entendeu que é fundamental para esse tempo histórico que a gente vive. Ô Álvaro, como é que você vê essa transformação no jornalismo? Como é que isso bate em você? Da questão da periferia, né? Também, mas eu acho que a questão da grande mídia também, né? Ou seja, esse processo de criação de polos alternativos à grande mídia. Porque uma parte, o Ronaldo falou bastante da jornalismo de periferia, mas a gente também tem uma outra parte, eu acho que é importante, do jornalismo do campo popular, né, a construção de novas mídias alternativas, né, que era uma coisa que a gente perdeu totalmente nos anos 90. Nos anos 90, a mídia hegemônica, ela não era apenas hegemônica, ela era praticamente única, né? E hoje a gente tem um processo de reconstrução de veículos independentes, também com dificuldades, etc., diferentes dessa rede de jornalismo periférico, mas eu acho que essa rede também faz parte desse novo momento, é uma parte importante desse novo momento do jornalismo popular, digamos assim, né? Que é um jornalismo que não tem ligação com as grandes corporações, mas que consegue muitas vezes mudanças nas grandes mídias, mas estão o tempo inteiro correndo o risco de serem engolidas ou apagadas, essas experiências serem engolidas ou apagadas pela grande mídia. Quando eu fui professor de jornalismo, né, no Recife, e durante muito presente durante o governo Lula, que tinha todo aquele tipo de incentivo para os estudantes que não tinham recursos participarem de terem estudo e terem acesso à universidade, né? Todos aqueles... E eu comecei a notar que houve uma mudança no perfil do estudante, né, que frequentava a Universidade Católica lá, que era uma universidade privada. E foi curioso, porque durante um período, eu vou dar um testemunho, depois eu vou lhe responder a pergunta, só sobre essa questão da mídia tradicional não saber se situar na questão do sistema geograficamente na área das periferias, né? E em determinado momento a Rede Globo começou a sentir a concorrência de outras emissoras que faziam a cobertura dos acontecimentos periféricos, vamos chamar dessa forma. Se a forma não for essa, viu, Ronaldo? Me diga. Se a terminologia não for essa. E aí eu comecei e de vez em quando ligavam para mim para sugerir estagiários. Tem alguém aí, enfim. E começou as pessoas, tem alguém aí que mora em Brasília Teimosa? Tem alguém aí que mora... que eram as periferias e eu, nunca as pessoas... nunca era específico o local, né? Se tem alguém que é bom em futebol,
Mas aí começou a ter uma procura, e eu fui perguntar depois, que era uma tentativa da Globo, eu não sei se funcionou isso, mas era uma tentativa de... porque eles perceberam que os jornalistas deles não sabiam se locomover, não sabiam, não conheciam o contexto, não conhecia o contexto histórico da periferia, não sabia andar, não sabia nada. Porque era um cara que, enfim, da Zona Sul, que está acostumado a andar em lugar pavimentado, não sabia nem entrar nem sair do processo. E foi um momento curioso, que é um momento que acabou porque, enfim, esse novo cenário desidratou a presença democrática nas universidades, né? Então, eu imagino que isso não se repita. Eu acho que essa questão da fragmentação da mídia, se chama mídia tradicional, e quando eu cheguei aqui, eu vi um cenário muito parecido com o cenário que eu via no Recife, ou seja, das grandes corporações se diluindo. Ou seja, disso do que se chama no Brasil, que não, a terminologia aqui não é essa, mas do passaralho, de 100 pessoas demitidas na redação, 50 pessoas, 200 pessoas, os jornais deixando de girar em papel para girar. Mas esses jornalistas, eles não saem, eles não desaparecem, né? O posto desaparece, mas o jornalista não desaparece. O jornalista precisa ter o meio, né? Como o dentista. O cara pode ser dentista, mas se ele não tiver um consultório, ele não é dentista. Ele precisa ter uma injeção e a broca para fazer a tortura em você. Mas o jornalista precisa informar, precisa estar circulando, precisa cumprir esse papel social, né, Ronaldo? Eu acho que é interessante, e aí a gente vai voltar na literatura, que é um meio... hoje em dia eu escrevo... Antigamente eu me apresentava como jornalista e escritor, hoje eu me apresento mais como escritor e jornalista, mas eu acho que eu faço o melhor jornalismo, né, escrevendo. Tá entendendo? Porque as pessoas não têm tanta essa censura ou autocensura como tem na redação, para você falar de determinado assunto. Como você está ali misturando, tem gente que às vezes não percebe as sutilezas do que você está escrevendo. Então, a minha literatura aqui, que eu faço aqui hoje, ela é muito voltada para o imigrante, que é a minha condição. Eu nunca fui o outro no Brasil. Aqui eu sou o outro. Pela primeira vez, eu estou na condição de ser o outro, de alguém me perceber de uma forma diferente, porque eu falo diferente, porque, enfim, fisionomicamente, de alguma forma, ele percebe. Então, assim, ter passado por isso, percebido isso, me fez produzir, me interessar numa produção aqui literária que trabalha com isso. E quando eu faço jornalismo aqui, que eu contribuo com alguns jornais, com grandes jornais, pequenos, enfim, eu sempre procuro forçar nessa condição de ser o outro, de como não só da questão brasileira, porque às vezes eles só me chamam para isso, mas assim, para cobrir a comunidade brasileira, que é numerosa aqui, né? Mas eu me preocupo muito com essa questão. Eu acho que os jornais, eles não vão ter capacidade, e eles já veem isso, de cobrir tudo. Porque antigamente não é que eles eram hegemônicos e totalitários, mas é porque o que era assunto, era uma coisa muito pequena, o que era assunto era aquilo ali. Hoje em dia, né, os grandes temas da humanidade que se fala não são mais o mesmo. Então, assim, o que é que mexeu com a história dos Estados Unidos agora recente? Não é? As questões de violência policial, de opressão das classes mais frágeis. O tema está lá. Possivelmente um coletivo parecido com o do Ronaldo deu essa notícia primeiro, ou motivou o processo. E a grande imprensa não tem mais essa velocidade de fazer isso, ela tem que responder e tem que correr atrás. O pulo do gato que eu acho, e eu ia perguntar até ao Ronaldo como é que é feito isso, é quando não é a grande imprensa, é quando o patrocinador perceber que vale a pena investir lá. Investir lá, tá entendendo? Não é só a internet chegar na periferia, não. E no trabalho do jornalismo popular. É quando o grande patrocinador perceber que é lá mesmo, que pode ser até mais barato investir, obviamente é mais barato investir, mas ele vai chegar onde ele quer, entendeu? Eu fiz parte no Recife do nascimento do primeiro jornal popular lá, que era a Folha de Pernambuco. Antigamente só tinha o Diário, o Jornal do Comércio,
que eram jornais de Zona Sul. E a Folha chegou, obviamente, com a cobertura de violência, né, que é o que, de alguma forma, é o que chega em primeiro lugar, mas também preocupado com essa questão do que acontecia fora desse circuito, e foi muito didático para mim, porque eu, na minha faculdade, na Universidade Federal que eu tive curso, o valor notícia era o valor notícia da classe média, o valor notícia burguês, e teve muitos colegas meus dos dois jornais que não entendiam que o que era feito na Folha de Pernambuco lá era notícia. Não entendiam que era notícia, não achavam que aquilo era notícia. Está entendendo? E eu acho, mas isso é uma discussão que a gente pode até discutir, mas isso é um caminho sem volta. Nós vamos passar dessa fragmentação, primeiro porque esse modelo grande da grande mídia não se sustenta mais, porque não consegue conversar, porque o mundo é muito múltiplo. Como é que você vai aqui em Portugal, são 120 mil brasileiros, como é que você vai não tratar de um país que tem 10 milhões de habitantes, 120 mil é uma comunidade muito grande, como é que você vai ignorar essa comunidade? Alguém vai tentar conversar com essa comunidade. Está entendendo? Alguém vai ter que conversar com essa comunidade, né? Das ex-colônias, eles não consideram o Brasil uma colônia, enfim, mas assim, do que eles... e eles descolonizaram o processo muito recente agora, da década de 70, parece uma coisa impensável, né? Mas eles tinham colônia na década de 70. Eles tinham mas essas pessoas também, embora não sejam considerados imigrantes, porque houve um acolhimento legal, mas essas pessoas também não se sentem um outro. Então, tem uma parcela muito grande aqui em Portugal que eles não querem conversar, mas ficam reclamando que o jornal vende menos, as pessoas acessam menos, cada não sei o quê, O problema é que até... Desculpa também me alongando, eu vou terminar agora. O problema é que até você reconhecer o trabalho do Ronaldo como o trabalho, que é para ser validado, como há uma diluição e ninguém mais sabe o que é grande, pequeno, médio, você cai na armadilha do WhatsApp, entendeu? E aí que foi muito bem usado nos Estados Unidos, e não precisa nem dizer aí no Brasil como é que foi usado. Como não tem mais a referência, ninguém entende mais o que é Folha de São Paulo, Estadão, etc. Ninguém entende o que é isso, porque isso tem um peso para quem é jornalista, talvez, mas para quem é leitor não tem peso. Os caras não entendem muito bem o que é que está acontecendo, porque a notícia sai muito parecida, a da fake news com a da Folha, com não sei, visualmente ela é a mesma. Né? A forma é parecida, né? Mas o que é importante a gente pensar e daí era uma questão, acho que vale tanto para o Ronaldo quanto para o Álvaro, que é a importância da gente formar o leitor numa espécie de meta-jornalismo, ou seja, ele saber como é feito para poder se defender de quando ele não é bem feito. Eu queria dizer que tem alguns comentários aqui na caixa, também está aberto a perguntas, então a Ronascri, eu não sei o nome da pessoa, se é Ronaldo, deve ser Ronaldo, não sei, desculpa se eu estiver errando, deu parabéns aqui, e é da Agenda Periférica. A Línia falou que a Mídia Ninja surge como um movimento fora do eixo, ou seja, em alguma medida fora do centro, né, da grande mídia. A Zuleika, da Forma Certa, desejou a gente um ótimo debate também. A Zuleika sempre acompanha os debates, acho bem bacana. E tem um comentário aqui sobre a questão da internet, né, que agora, durante a pandemia, a falta de internet na periferia também foi uma questão de diferenciação do acesso à informação, né? Então, eu queria juntar a pergunta que o Álvaro fez para o Ronaldo, fazer para os dois um pouco. Enfim, o Ronaldo responde um pouco o Álvaro, mas queria também que você falasse um pouco sobre essa importância da gente formar o consumidor da notícia, né? Seja ela no consumidor, não pensando na ideia de quem compra, mas na ideia de quem tem acesso a ela, como ler, como ver e como assistir.
o que é produzido pelo jornalismo para poder decifrar o mecanismo das fake news, né? Poxa, essa é uma pergunta, esse é um debate bem interessante, porque hoje o Desenrola, ele se encontra, hoje o Desenrola está indo para a 7ª edição do Você Repórter da Periferia, né? Que é um programa de formação de comunicadores populares, que tem como objetivo cativar o jovem, né? Fazer com que o jovem viva o seu bairro, justamente com esse intuito, né? Dele ser essa sementinha no núcleo familiar de provocar pai, provocar mãe, provocar irmão, tio, prima. E nesses 7 anos de Você Repórter da Periferia, uma coisa que um relato muito comum que a gente costuma escutar dos jovens, quando está chegando ali perto do curso, o curso tem 7 meses de duração, quando está chegando ali pelo 5º, 6º mês do curso, um relato muito comum meu pai e minha mãe tá bravo comigo, porque eu assisto o Jornal Nacional junto com eles e vou apontando várias falácias durante o Jornal Nacional, e eles ficam me perguntando o que é isso, eu vou explicando para eles, daqui a pouco meu pai e minha mãe tá falando, olha lá, tá chamando a empregada doméstica de ladra, mas nem entrevistou ela direito para poder falar se ela é ladra mesmo. Então, não é audiência passiva, né? Não é audiência passiva, né? Porque a gente aprende na escola de comunicação que a audiência fica ali parada, né? Recebe e é estimulada. Sim, mas é estimulada apenas para, enfim, com a técnica da propaganda, né? Daquela propaganda que se repete aqui de outra forma, né? Mas é interessante esse trabalho, né? De você gerar principalmente em algumas coisas que é assim, de acabar um pouco com esse mito que o jornalista, ele não pode reagir, né, a uma informação, né? Ou não pode se emocionar, ou não pode, inclusive, ele pode ter um preconceito de alguma coisa. E a pessoa que está vendo aquilo ali, ele não pode, que está vendo o noticiário ou está lendo a notícia, perceber que esse homem não é capaz de fazer uma notícia, de alterar o fato. Uhum. Não é, nem sempre é porque quer, né? Mas é porque ele é motivado por esse preconceito. Sim. Por isso que eu fiquei perguntando a você sobre as palavras. Porque o fato de você usar uma palavra, mesmo que seja inconsciente, pode desencadear uma resposta, mas ela é inconsciente. Mas como você é construído por isso, né? Quando você fala, qual é a palavra? É periferia? É carente? É pobre? Qual é a palavra? Tá entendendo? Quando você escolhe uma palavra dessa, você gera um estigma, tá entendendo? Então é importante que a pessoa leia para perceber não só quando é um caso abusivo desse, de não ouvir a empregada doméstica, não ouvir o outro lado, né? Como aconteceu no Recife com o caso do menino que caiu não é isso? No posto do elevador, sim. Que fizeram toda a cobertura da patroa, né, da empresária, e não ouviram né, e na hora de dar a notícia deram o nome da mãe, deram o nome da criança e não deram o nome da empresária, né? Tá entendendo? Não precisa ser tão gritante assim, não. Não precisa ser tão gritante. Às vezes é simbólico, né? Assim, outro dia eu estava ouvindo aí Miriam Leitão ser, enfim, agredida por alguém, por um desses ministros aí, enfim, não sei se era o novo ministro, mas a Miriam Leitão, que passou por todo esse processo que ela passou na época da ditadura, ela poderia ter dado um simbolismo em um momento exato lá no debate, quando alguém estava tentando atenuar o peso do que foi a ditadura, tentando dizer que foi uma dita branda, lá acho que foi o Mourão, né, que falou. Ela poderia ter se levantado naquela hora, tá entendendo? Eu acho que o jornalista tem que ter esse tipo de sinal. Porque depois, se você... ela deu um sinal ali que era permitido esse processo. Tá entendendo? Então, desculpa aí. Mas... Porque às vezes eu fico aqui nessa confusão. Não, pode ser sono, pode ser sono também, que eu tô aqui. Sim. Mas tem uma questão, assim, muito estruturante nas periferias de São Paulo, que é o processo de individualização da vida.
ou seja, a perca do senso de comunidade, né? Em parte dos anos 70 e 80 e 90, as periferias ainda eram comunitárias, ou seja, existia uma comungação da vida entre os vizinhos, né? Existia essa coisa de você ir na minha casa, eu ir na sua. Existia essa coisa de você estar no portão batendo papo com alguém. Com o processo intensivo de se produzir uma ideia jornalística que as periferias são violentas, que o homem negro passando de moto à noite, ele é um potencial ladrão, né? Que ficar na frente de casa a partir de determinados horários é complicado, que se o seu filho ou filha chegar tarde, você tem que buscar assim que desce do ônibus, porque senão pode ser assaltado. Então, toda essa compreensão de realidade, ela foi baseada num jeito de fazer jornalismo que hoje em dia ele criou uma distopia, sabe? Recentemente saiu uma pesquisa falando que o morador da periferia ele é liberal, né? Mas o morador da periferia, ele também é um produto histórico de um jeito, de uma cultura de se informar, que isso reflete em eleições, que isso reflete em valores, em princípios, que isso reflete em religião. E aí, quando esse jovem, ele está assistindo o Jornal Nacional do lado do pai e da mãe, é muito simbólico para a gente, porque quando ele vai falar o que é uma falácia da generalização, quando ele vai falar o que é, por exemplo, um sofisma, por exemplo, quando ele vai falar o que é um gancho jornalístico, o que é uma pauta, o que é uma fonte, e vai discutir. Por que considera a fonte um especialista de um centro de pesquisa acadêmico e não considera a fonte a pessoa que está há 20 anos na periferia fazendo lutas sociais contra a violência? Então, assim, é uma maneira de também a gente fazer uma provocação para a estrutura familiar, para o núcleo familiar, de tipo, existe um caminho a ser trilhado que a gente acredita que é o jovem, mas a gente também acredita que a gente está muito atrasado nesse percurso, porque um homem de média idade, uma mulher de média idade que já constituiu família, que já está próximo de se aposentar, que tem inúmeras demandas e tarefas para poder manter a família unida e sobrevivendo nas periferias de São Paulo, são muitas coisas que pesam sobre o universo de vivência dessa pessoa. E aí pensar na maneira que se informar vai ser útil para ela? Você acha que ela vai dar uma atenção para a maneira de se informar, para pensar uma educação midiática, né? E aí a gente compreende hoje que os jovens, eles são essa sementinha dentro das casas, das periferias de São Paulo, onde quando ele tem a oportunidade de estar ao lado da mãe, de estar ao lado do pai, discutir sobre a fake news do WhatsApp, de falar sobre deepfakes, falar sobre as possibilidades de produzir outros tipos de jornalismo que não só aquele, né? E aí a gente vive esse momento tenso, que acho que você já deu o start para falar nisso, que mas será que o Desenrola tem relevância mesmo? Porque chega tanta coisa, a gente está num ambiente onde se produz tanta coisa e o WhatsApp acaba ganhando mais relevância para se informar do que os meios que têm ali um embasamento de produzir conteúdo, que tem os meios de verificação de informação. E aí, será que esse perfil de morador da quebrada, homem, mulher, de meia idade, precisa cuidar da família, ele vai lá para os Estados Unidos para discutir eleições do Trump? É difícil. Esse é um caminho que demanda tempo, dedicação e muitas possibilidades, coisa que essas pessoas não têm no seu dia a dia, né? Então, o que a gente tem feito nesses últimos anos é depositar energia nessa juventude, onde durante esses 7 meses ela passe por esse processo, não só de produção de conteúdo jornalístico, mas também de vivência no seu território, ou seja, ela tem a oportunidade de viver o seu território, de viajar por ele, mas ela também tem a oportunidade de fazer algo que a escola pública não faz, que é convidar a refletir, que é convidar a pensar, né? Convidar a pensar e pensar mesmo de uma maneira bem aberta
sem a gente impor pensamentos, mas esse jovem descobrindo como que é essa estrutura. Imagina um jovem de 20 anos lendo o Guerras Híbridas, da Expressão Popular, né? Então, são coisas utópicas que a gente vem ousando fazer nos dias atuais. Como é que é o financiamento, hein, Ronaldo? Disso. Já chegou alguém aí? Eu estou curioso para perceber isso. Como é que funciona isso? Então, assim, financiamento, o Desenrola, ele conseguiu fazer a primeira edição do Você Repórter da Periferia a partir do programa VAI, que é o programa de apoio a iniciativas culturais da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E o VAI, ele tem uma característica que eu considero primorosa, que é incentivar que a juventude periférica ela administre um recurso público. E é uma distopia essa política pública, porque quando, em 2013, eu tive a oportunidade de escrever um projeto e receber R$29 mil. Num país como o Brasil, eu, um jovem negro, né, que tinha feito o quê? 2, 3 anos que tinha me entendido como negro, com 25 anos, né, tá recebendo esse valor. É pouco, mas quando eu tenho a oportunidade de gerenciar esse recurso público e de devolver ele para as pessoas de onde eu moro, e de te entender que uma câmera não era uma câmera para uma foto, e sim para uma vivência jornalística com 10, 15, 20 jovens, foi um momento marcante na minha vida, né? Então, o VAI foi a primeira política pública que possibilitou que a gente construísse uma infraestrutura pedagógica e técnica também, né? Mas hoje a gente está na 7ª edição do Você Repórter da Periferia e outras políticas públicas surgiram, como a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, que é um outro processo histórico e fantástico de formulação de uma lei de fomento à cultura produzida por próprios moradores das periferias de São Paulo, esse projeto de lei. E aí o Desenrola ele foi contemplado com a primeira edição da Lei de Fomento em 2016. Essa Lei de Fomento, ela potencializa e oferece recursos durante 2 anos, né? E desses 2 anos de apoio entre 2016 e 2018, a gente consolida a infraestrutura técnica e pedagógica do Você Repórter da Periferia, a gente consolida o nosso coworking de comunicação aqui no Jardim Ângela, que é uma casa que tem estúdio multimídia, tem uma redação, tem um auditório para 40 pessoas, onde não só a gente utiliza, mas outros comunicadores das periferias de São Paulo, de outras regiões, vêm para cá para trabalhar e para poder desenvolver os seus projetos, né? Hoje, esse espaço ele já tem outras iniciativas, como, por exemplo, o Embarque no Direito, que é um jornal que traduz direitos sociais para quem tem mais de 40 anos de idade e distribui nos terminais de ônibus às 5 horas da manhã, que são esse horário que as pessoas mais velhas ali estão indo trabalhar. Então, o nosso trabalho, ele vem dessa possibilidade de se existir políticas públicas que consideram a existência de pessoas como nós, né? Porque, assim, historicamente, administrar um recurso desse não foi feito por um jovem negro da periferia de São Paulo, né? Essa possibilidade não foi construída para a gente, mas, de fato, existiram pessoas que depositaram energia, que depositaram vida, né? Teve gente que morreu nesse processo de construir essas políticas públicas, né? Morreu de depressão, morreu de desgosto, morreu muitas vezes de não ter um espaço para se sentir bem, porque foi muita luta. Então, eu acho que essas pessoas, elas possibilitaram que a gente existisse e que hoje a gente já tem um processo de sustentabilidade para o nosso site, a médio e longo prazo. Hoje a gente produz em rede um podcast, que é um podcast que a gente vem fazendo um boletim informativo sobre os serviços essenciais na pandemia, e a gente vem distribuindo no WhatsApp isso, uma forma da gente brigar com a fake news, né? E a gente vem sonhando com outras formas de distribuição de conteúdo jornalístico. Agora a gente está fazendo um projeto que vai se chamar Território da Notícia, que a gente vai instalar totens digitais com notícias
de coletivos das periferias dentro dos comércios de todas as quebradas de São Paulo. E é uma nova forma de distribuir conteúdo, de atingir outros públicos, de furar a bolha e de sonhar aí com uma sustentabilidade, né? Então, a gente vem, conforme a gente vai tendo essa possibilidade de sonhar, a gente também vai consolidando isso, né? Falei demais, hein, não? Não, mas quem tem que falar aqui é você. Ótimo. Tentei falar aqui é você, tá ótimo. Se pudesse, eu ia ficar aqui mais um tempão com vocês, porque tá excelente a conversa. Acho que essa junção foi realmente muito bem montada. Eu queria parabenizar as curadoras da Esquenta Primavera. Eu sou mas tem mais 3, que são a Paula Cajati, que é a editora do Álvaro, a Raquel Menezes, da Oficina Raquel, e a Camila Perlingeiro, da Pinacotec. E daí queria agradecer de novo os patrocinadores, Bookwire, Metabooks, Embaixada Francesa e Forma Certa, e lembrar que os livros do Esquenta Primavera estão na livraria Martins Fontes, que é parceira das editoras independentes. Então, entra lá, no chat aqui do lado tem vários links, podem clicar. A programação continua, então as pessoas que assistiram, convido esse vídeo vai ficar disponível, viu, Ronaldo? Ótimo. As pessoas só precisam se inscrever, e Álvaro também, você pode mandar para os amigos pelo WhatsApp. Acho que a conversa foi bem legal. E as pessoas se inscrevem lá, assistem e ficam informadas do que vem pela frente no negócio. Eu queria agradecer vocês, desculpa interromper, a gente passou do tempo, mas eu não quis interromper o Ronaldo, porque estava contando coisas muito bacanas. Ele tem que falar, claro. Então, eu só queria um minutinho aí, mensagem final. E Álvaro, eu vou dar para o Álvaro 2 minutos. Um para ele dar a mensagem final e a outra para ele contar, fazer a sinopse do livro dele, que no final a gente acabou não falando quase nada do livro dele, e eu acho que as pessoas merecem saber, porque é bem interessante. O Meu Velho Guerrilheiro, ele foi baseado numa história real do meu pai, que, enfim, é um funcionário público reformado, mas em algum momento ele chegou com a ideia, e não era o governo Bolsonaro ainda, era o governo Temer, de que queria assassinar o presidente. E ficou com essa ideia na cabeça e tal, e foi uma coisa meio que a gente ficou meio preocupado com essa história, e a partir daí, desse desespero de um homem comum e que não foi revolucionário, nada, foi uma pessoa que era professor, e, enfim, não era... Mas de chegar nesse momento, por causa do desespero, eu escrevi um livro que é ficção, mas é também muito... tem muita realidade. E naquela época, quando eu contava isso, as pessoas diziam assim, pobre do seu pai, né, talvez esteja passando por alguma coisa. Hoje em dia, quando eu conto a história assim, meu pai queria, na verdade, matar o presidente, ele diz, rapaz, deixa o homem, ele é adulto, para que você está impedindo ele aí? Então, a recepção hoje já é outra, mas é uma história que eu a convido aí, tenho muito de Olinda, onde eu vim, né? Eu queria agradecer, foi um prazer, e quero parabenizar pela 10ª vez o Ronaldo. Eu acho que isso é uma história. E outra coisa, isso das fake news de Ronaldo, esse processo, o próprio WhatsApp, o Facebook, etc., vai de alguma forma acabar regulando. E aí vai ser possível, a insistência eu acho que é interessante, porque no final, quando isso regular e quando isso tiver uma ordem, o seu trabalho está consolidado e aí vai aparecer, tá entendendo? Não desista não, que é importante. Uma das grandes críticas que eu faço aos governos que a gente teve progressista foi não ter investido onde era para investir na comunicação, entendeu? Era para ter deixado de lado a grande mídia, porque a pancada vinha do mesmo jeito e era para ter ido na mídia de base, e a gente talvez pudesse estar contando uma outra história hoje, e contando outros números hoje. Outros números, né? Outros números, entendeu? Muito obrigado. Ronaldo, mais 1 minuto para você. 1 minuto e meio, vai. Bom, assim, eu queria agradecer pelo convite, né? Queria agradecer também a possibilidade de ter encontrado a Filoquizar, porque eu conheci a Filoquizar produzindo uma reportagem sobre um autor da Filoquizar, e eu acho que é nesse ambiente de produzir conteúdo também sobre a literatura das periferias de São Paulo que eu me formei, né, como sujeito político, como sujeito histórico.
Mas também gostaria de agradecer muito aos encontros que eu tenho tido nos últimos anos, né? Porque eu acho que esses encontros, eles vão alimentando também a nossa forma de produzir informação e também de produzir conhecimento, né? Então, se não fosse encontros com a Teia de Comunicadores do Maranhão, com o Núcleo Piratininga de Comunicação, como o pessoal das rádios comunitárias das periferias de São Paulo dos anos 80 e 90, provavelmente eu não estaria aqui trocando essa ideia com vocês, porque o conhecimento teórico do jornalismo que eu aprendi na faculdade, eu não tenho dúvida que ele não se adapta a esse tempo histórico, e eu não tenho dúvida que essas pessoas têm muito a colaborar com uma nova forma de produzir jornalismo, nova para alguns, mas para mim já é a forma que eu produzo e que eu vou falar em outros espaços, né? Então, acho que agradecer essas pessoas, porque se o Desenrola existe hoje é porque elas colaboraram em determinado momento para que a gente fosse adquirindo maturidade para a gente fazer as coisas que a gente faz hoje, né? É isso. Muito obrigado. Espero que quem assistiu gostou. A gente está fazendo uma série de 40 encontros, tem encontros sobre os mais variados assuntos, então eu convido quem assistiu a pegar esse mesmo link em que viu, olhar a lista embaixo, dá para ver as coisas antigas e dá para ver o que vem pela frente. Valeu, gente. Valeu, Ronaldo. Valeu, Álvaro. Valeu, boa sorte a todos aí. Valeu.